Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Aline. Calma aí, vamos esperar o povo entrar. Vamos ver aqui. Oi! Oi, tudo bem? A Gente, ai que legal! Oi, dupla! Gente, se vocês estiverem escutando a gente bem, só dá um joinha pra gente realmente começar. Aí eu me apresento de verdade. Oi, Desirê! Aluna! Estão escutando, gente? Joinha? Então tá, temos um joinha. Então vamos lá, gente. Pra quem não nos conhece, eu sou a Alice. E eu sou a Aline. Nós somos irmãs e juntas nós criamos a Maria Cereja Acessórios, que é a nossa fábrica de biju. E esse é o nosso canal Viver de Biju, onde a gente criou o nosso novo projeto para ajudar fabricantes também de bijuterias como a gente a estruturarem o seu negócio e a ganhar dinheiro com biju. E o tema de hoje da nossa live é como organizar a rotina. Tem muita demanda, muita gente nos pergunta como que a gente faz para ter a Maria Cereja, ter esse novo projeto Viver de Biju e ter outras coisas paralelas que a gente faz. E então a gente resolveu gravar essa live porque a gente sabe que muitas de vocês têm jornada dupla, né? E aí não consegue ainda adaptar toda essa rotina, colocar todos os afazeres em ordem e não tá dando conta. E tem a segunda opção, que é quem cresceu de maneira desorganizada, não conseguiu colocar isso também em ordem e aí fica durante o dia apagando um monte de incêndio, resolvendo um monte de problemas, que é por falta e por essa carência de planejamento. E o que eu posso dizer aqui pra vocês é que tem solução para as duas coisas, porque nós passamos por elas. Na verdade, a gente também começou como uma jornada dupla. Pra quem não sabe, minha irmã era farmacêutica na época e ela atuava como farmacêutica e a gente começou a Maria Cereja. Eu estudava, fazia faculdade e também trabalhava com todas as coisas da Maria Cereja, então era jornada dupla para nós duas. E a gente sabe como é viver isso. E sabe que se não organizar a rotina, não tem como. E depois de um tempo, a gente também cresceu de uma maneira um pouco desorganizada, né? Por um período eu fiquei atuando à distância, então, enfim, tivemos um monte de coisinhas que aconteceram. E até a gente estruturar essa nossa rotina, demorou muito. A gente passou muitas horas trabalhando a mais do que deveria, né? E que se a gente tivesse a maneira organizada como a gente tem hoje, a gente conseguiria otimizar. Mas assim, o que é mais comum nesse começo, quando a gente não organiza tudo, é a gente se envolver com tudo que vai surgindo, que é urgente, e a gente vai deixando o que é importante para depois. É importante, mas ele ainda não tá na hora de, meu Deus, eu tenho que fazer, então a gente vai deixando. E o que é importante acaba um momento virando urgente também. Então acaba que a gente fica nesse ciclo vicioso de só fazer naquele afobamento, naquele desespero, né? Então, precisa organizar as tarefas, se colocar de uma maneira planejada, né? Se organizar o dia, colocar as coisas em ordem, fazer as coisas de uma forma planejada, a gente vai conseguir priorizar as coisas, foi isso que a gente acabou aprendendo. E não é que tenha dias que a gente também não se perca e não deixe de fazer as coisas, tem sim, tem muitos dias que acontecem isso, mas a gente aprendeu a remanejar as coisas e aí depois a gente começa a colocar tudo em ordem e vai fazendo com que a gente fique apagando menos incêndio durante todo o processo, sabe? E quando a gente entra nesse ciclo vira um ciclo vicioso mesmo, de fazer tudo nos 45 do segundo tempo. Chega um momento que a gente acha que é normal, sabe? Eu não gostava de quando as pessoas me perguntavam e diziam assim, e aí, como é que tu tá? Eu disse, correndo, né? Como sempre. Hoje eu não quero mais responder isso, porque correndo não é bom. Responder isso, né? Correndo não é bom. A gente tem que sim ter muitas atividades. Eu amo ser uma pessoa bem ativa, mas eu não quero estar sempre correndo atrás da máquina. Então a gente parou, organizou a nossa rotina, isso já faz bastante tempo, e aí a gente consegue executar todas as nossas coisas. Mas vamos lá. A gente preparou uma dinâmica pra mostrar pra vocês. Então, primeira vez que a gente vai fazer essa dinâmica ao vivo, assim. Mas vamos ver, porque a gente acha que vai ficar muito claro essa diferença de coisas urgentes e importantes e a hora certa de fazer cada uma. E, gente, essa dinâmica, um mentor nosso, pode se enfiar, um mentor nosso, ele, num curso de liderança que a gente fez, né, ele mostrou isso, essa dinâmica muito simples, mas mudou a nossa maneira de pensar, né, mana? E aí, assim,
Essa jarra aqui, ela representa todas as tuas atividades do dia. Isso é o teu dia, né? Tudo que tu vai fazer. E essa água, aqui ela tá enchendo com várias coisas que vão ficando tudo que é urgente. Um fornecedor que liga de última hora, um telefone que toca, um familiar que pede para parar o serviço e fazer uma voltinha e a gente não consegue dizer não. E aí ela vai somando todas essas urgências que a gente tem no nosso dia. E esse copo aqui representa as atividades realmente importantes e que tu tinha se planejado. Realmente atender postar nas redes sociais, atender 5 clientes no teu dia, produzir as peças da tua coleção. E aí quando tu viu, tu resolveu um monte de coisa urgente e aí não cabe mais no teu dia o que era realmente importante. E agora a gente vai mostrar se tu fizer a dinâmica, se tu colocar o teu dia de uma outra forma. Peraí que ela tá organizando as jarras aqui. De novo, aqui teu dia. Aí tu centraliza no teu dia o que realmente é importante. E tu começa a executar tudo o que é importante. Atender as tuas clientes, postar nas redes sociais. Muito rápido, mano, eu não consigo falar. E aí, agora sim, tu resolveu tudo que era importante e tu vai resolvendo o que era urgente. E aí, tu nota que cabe no teu dia. Tudo dá certo, né? Tá aqui, todas as tarefas feitas. E é isso que a gente faz. A gente se propõe a resolver o que realmente é importante. E aí, as urgências, elas podem esperar. Porque o que é importante não pode. E a gente aprendeu isso com o tempo, né? Desculpa, gente, eu tô um pouquinho pesteada hoje. Ela continua pesteada hoje. Então, assim, na verdade, tudo que a gente vai passar, que a gente faz na nossa rotina, não é nenhum segredo. Talvez vocês já tenham até escutado, né? Mas são dicas simples e que fazem toda a diferença. Fizeram pro nosso dia a dia. E por último, a gente vai dar, assim, uma dica prática de como a gente faz, como a gente organiza todas as coisas. Isso. Tá? A gente foi listando pontos. Eu trouxe pra variar uma colinha aqui pra não esquecer de passar pra vocês. Mas, como tudo na vida, gente, a gente tem que dizer pra vocês. Só dá certo fazendo repetidamente. Então, como a gente disse, é uma rotina. Tu vai colocar isso no teu dia a dia. Lembra aqueles 21 dias, quando a gente executa ele repetidamente, a gente consegue colocar na nossa rotina de maneira efetiva. Então, a primeira coisa, levantar cedo e não se enrolar na cama. Parece simples, mas é porque a gente sabe que tem muita gente que fica aí colocando soneca e aí pensa, mais 10 minutinhos, mais 20 minutinhos. A gente é bastante diurna, então pra gente não é difícil. Nós somos do dia. A gente gosta de acordar cedo, sempre foi assim desde criança. A gente se adaptou com isso. Eu não sei se a tua rotina, talvez tu produza muito mais à noite, mas a gente imagina que assim, pra fábrica de biju, onde tu depende de fornecedor, tu depende de atender clientes, e isso precisa que seja em horário comercial, a gente diz que vocês têm que entrar numa rotina de colocou pra despertar, levanta e faz o teu dia acontecer. Não se enrola, não vai ser esse 10 minutos e 20 minutos que vai fazer tu descansar um pouquinho mais, entendeu? Vai fazer, na verdade, tu já começar o teu dia atrasado. Mas é que, e também, na verdade, assim, o que a gente faz é porque parece que quando tu coloca a soneca, tu tá colocando... coloca os teus objetivos pra depois, assim, essa é a impressão que eu tenho. Parece que quando tu acordou, levanta, vai fazer o teu dia, vai fazer ele acontecer, ainda mais se tu tem jornada dupla, tem o teu dia inteiro de trabalho, vai ter que fazer as coisas da tua empresa nos intervalos que tu tiver e daí depois à noite, então assim, tem que aproveitar cada segundo e se dedicar, assim, porque a partir do momento que tu não procrastina aquilo ali, parece que tu já tá dando mais valor, tá se empenhando mais pelo teu negócio, sabe? Pelos teus objetivos. Isso já te dá um orgulho de si mesmo, assim. Agora, o segundo item é a procrastinação. Então, assim, deixar pra depois o que tu pode fazer agora, sabe? Ou uma procrastinação velada, que a gente fala, tu ficar nas redes sociais achando que tá fazendo algo de produtivo. Não, eu vou pesquisar aqui um pouquinho, um pouco de tendência. Eu vou ouvir outra coisa. Então, assim, rede social é maravilhoso, tem muita informação massa, mas coloca tempo no teu dia pra fazer, pra usar.
Assim, eu acho isso extremamente difícil. Eu troquei de celular agora, eu tô me adaptando com todas essas... E aí, eu achei o máximo, porque no meu antigo celular não tinha, que era... dentro dele, fica dizendo quanto tempo eu fiquei nas redes sociais. O primeiro dia, eu fiquei chocada, assim. E isso que quando eu tiro pra fazer alguma coisa que eu tenho muita concentração, tudo, eu desligo, porque eu sei que eu vou render muito mais se eu não estiver nas redes sociais. Então, é uma coisa assim, aquele aplicativo abriu os meus olhos, assim, agora eu olho ele e eu digo assim, não pode ter muito tempo disso aqui, embora eu trabalhe nas redes sociais. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas assim, muitas vezes eu me pegava quando eu tava muito na parte de criação e tinha um dia que eu não tava tão inspirada e a gente sempre se definiu muitas metas, né, e metas de criação diária, não me interessava se não tava baixando uma inspiração, mas às vezes eu usava a desculpa assim, vou dar uma pesquisadinha, ver se me inspiro em algumas coisas, que eu começava a olhar, quando eu via, o meu foco já tinha ido pra outro canto, sabe? Alguém já tinha me chamado no WhatsApp. Então, assim, hoje um método que eu utilizo, assim, todos os meus grupos de WhatsApp, que são muitos, todos os pessoais, eles são no silencioso, então eu não coloco, ele não vai ficar me avisando que tô recebendo notificações durante o meu horário de trabalho. Põe grupos de WhatsApp no silencioso, que isso vai sim tirar o teu foco. Então, né, tudo que tirar o teu foco, que vai fazer tu render mais, ou ter que trabalhar horas a mais desnecessárias, é desnecessário, então deixa pra olhar isso no teu horário pessoal, né? Então, assim, eu também... Desculpa. Isso, porque assim, eu tô falando de coisas simples pra tirar distrações e tu ser realmente mais produtivo no teu horário de trabalho. Sim, porque não adianta assim, não, mas eu vou aprender mais. Só que não adianta, não existe aprendizado que te dê resultado se tu não colocar a mão na massa. Então tu tem que aprender um pouquinho e executar um pouquinho. Tem várias informações que tu não colocou nada em prática, isso tá errado, gente. Tem que colocar a mão na massa. Então aprende um pouco e executa um pouco. E quando for fazer as suas atividades do dia, que são muito importantes, desliga a internet. Vocês vão ver o rendimento assim, como é maior. Outra coisa muito importante, muito simples, parece simples, mas quando a gente analisa todas as bancadas, não é isso que a gente encontra. Então, assim, a gente aqui na Maria Cereja faz vistoria diária, né, nas bancadas de todo mundo, porque a gente entende que ter uma mesa bem organizada vai te fazer ser mais produtiva. E não adianta vir com a desculpa de que, eu me acho na minha bagunça, ok, tu se acha, mas tu vai demorar muito mais pra se achar. Isso não é só de produção, mas na nossa também. Chega um momento que se a minha mesa tá bagunçada, os meus pensamentos começam a ficar bagunçados, porque eu não tô me achando ali. Então eu paro, organizo os meus papéis e vou executar as minhas tarefas, tá? A gente aplica aqui na Maria Cereja, até se vocês quiserem pesquisar, fica como dica, né? A técnica do 5S, as nossas alunas conhecem bem, né? E é muito legal de aplicar. A gente pode estar trazendo um outro conteúdo aqui, mas assim, se tu não organizar a tua mesa, tu vai ser menos produtiva. Isso é fato, gente. A gente fez um trabalho aqui na Maria Cereja e aí era assim, a gente contratou uma consultora onde ela filmava as pessoas produzindo. E aí, coincidentemente... Ana! Coincidentemente, oi gente, as pessoas que tinham as bancadas organizadas eram as que tinham a maior produção. E que tinha menos retrabalho também, que passavam mais no controle de qualidade. Então, assim, pra ver como isso realmente faz muita, muita diferença. E isso não é a gente falando do nada, a gente tem muitos estudos, inclusive numa consultoria que a gente fez sobre PCP, isso a nossa mentora trouxe e deu bastante diferença aqui na Maria Cereja. E aí, então, a outra dica é assim, a gente considera isso muito importante. Faça uma lista de todas as atividades que você tem que fazer durante o seu dia e durante a semana. Mas são todas mesmo, inclusive as pessoais, porque você também tem uma vida, também tem um dia pra, né? Tem que ficar com um filho, marido, eu não sei como é a tua rotina, assim, mas precisa, né? Então, assim, lista todas as tuas atividades. Se tem consulta médica naquela semana, se tem que estar todas as suas atividades, tá? E, inclusive, uma coisa que a gente faz bastante é também assim, aquelas que não são diárias, elas são mensais. Por exemplo, a gente, toda segunda, terça-feira do mês, tem reunião no núcleo de moda, né? A gente faz foto uma vez no mês. A gente... Quando a atividade é assim, a gente coloca muito desse jeito, porque assim...
Depois eu vou explicar direitinho. Mas pra quem tem equipe, isso também é muito importante, porque ali tu tem que colocar tarefas que tu tem que cobrar, e às vezes elas não são diárias, e aí a gente se esquece, tu acordou, tu fez uma reunião com a tua equipe, e tu disse que tal dia tinha que entregar tal coisa, e aí se tu como líder não cobra, a tua equipe vai se acostumar a entregar atrasado, entendeu? Então, quando tu também tem que cobrar algumas tarefas, na hora que tu já estiver delegando, que tu já tiver equipe, tu tem que colocar isso na tua agenda, né? Hoje a gente realmente lista tudo, a gente sabe, por exemplo, de manhã eu sei que às 7 da manhã eu vou estar na academia, então isso tá na minha agenda, até minha equipe sabe, porque elas sabem que vão começar a agendar coisas pra mim a partir das 9. Então, assim, isso precisa estar muito bem listado, né? Outra coisa, estime o tempo que você vai demorar em cada atividade. Isso tem que ser de uma maneira real, gente. E se é uma atividade nova, tu ainda não sabe quanto tempo vai demorar, estima um pouquinho para mais. É melhor tu colocar menos atividades no teu dia e depois que tu tiver noção diária, né, mesmo, de quanto tempo vai executar aquela tarefa, é melhor porque senão tu vai sempre se sentir... Se tu não coloca um prazo real, né? Tu acha que vai demorar naquela reunião 1h30. E aí tu demora 2, tu demora 2h30. E aí tu pensa assim, meu Deus, tu vai sair sempre no teu dia com uma sensação frustrada de que tu não deu conta, que tu tá sempre devendo. E isso é muito ruim. A gente já vai pra casa preocupada, não se desliga. Então, pra ter essa parte de divisão, realmente, porque quando é o nosso negócio, a gente fica pensando nele muito 24 horas, né? Tudo vem ideia. Só que a hora que tu for tirar pros teus momentos pessoais, são os teus momentos pessoais. Então, tu tem que sair do teu trabalho com a mente livre, não sair com essa coisa de estar devendo. Então, estima, seja realista quanto tempo tu vai demorar para cada atividade. E não fica pensando que é a Mulher Maravilha, porque eu tenho... A Alice me chama bastante atenção em relação a isso, porque eu às vezes penso que eu vou fazer milagre no meu dia. E aí eu fico triste, lógico, não tem como dar conta às vezes. E aí eu penso que dá. Então, assim, pensar no tempo, eu acho isso muito importante, porque realmente te dá uma sensação de... Não é que tu vai colocar menos do que tu tem capacidade de fazer, mas é que tu tem que colocar o que é real, né? Exatamente. E aí, gente, depois de tudo isso, listou todas as tarefas de todos os tipos, as que são mensais, as que são semanais, as que são diárias. Aí, o que é importante? Dividir ela em blocos. Tá? Por que dividir em blocos? Porque se você for postar todos os dias nas redes sociais, todo dia tu vai perder tempo, vai ter que em algum momento se concentrar para fazer aquilo. Agora, se tu escolher um dia na semana ou um dia a cada 15 dias para postar nas redes sociais, para planejar suas redes sociais e deixar todo o conteúdo pronto para postar, tu vai ganhar muito tempo e não vai ficar todo dia com sobressalto com isso, sabe? Outra coisa é assim, vai fazer foto uma vez no mês, beleza. Aí, já organizar, não fazer assim, foto semanal, porque senão sempre tu vai perder um dia na semana pra fotografar tudo. Perde 2. Porque pra organizar. Porque um dia antes tu tem que separar todos os looks, não só de acessório, de roupa, de sapato, de bolsa, de cinto. O que tu vai usar nisso tudo, se vai ter algum elemento. Então, assim, sempre que tem ensaio, tu perde 2 dias. Então, otimiza ele, gasta 2 dias no mês e faz foto pra 30 dias. É muito mais produtivo fazer dessa maneira, né? Exatamente, porque assim, o que tu pode fazer? Quando eu falo para 30 dias parece que é muito extenso, mas tu pode programar o teu feed assim, indo um pouquinho para as redes sociais, mas só para ficar bem claro. Fez a foto, tu não precisa postar só foto de produto. Vai ter uma foto com modelo, uma foto com produto, uma mensagem que combine com a tua marca, que combine com as tuas clientes, né? O teu avatar, uma coisa que tu deseja mostrar. Então isso tu vai programando e aí vai te gerar um conteúdo, um material para 30 dias. E aí, tu tens que pensar assim também, que dia que tu vai produzir, que dia que tu vai pilotar, que dia tu vai calcular o preço da peça, quando é que você vai sair pra vender, porque assim, querendo ou não, o retorno de todo o teu trabalho vem das vendas. Então, tu tem que, não adianta tu pegar, estruturar toda a parte de trás e não vender. Quem é que vai manter a tua empresa? Então, precisa ter o dia pra sair pra vender, né? E assim, não pode ser só um dia, né? Tu tem que a tua rotina de venda, ela tem que ser mais seguida, né? Então, assim, realmente, vender, a gente precisa vender. Então, assim, o combustível. O combustível. Né? Então, assim, eu acho que pelo menos 3 vezes na semana tem que estar agendando clientes para realmente vender. Ou entrando em contato com elas. A gente não sabe qual é o teu modelo de negócio, qual é a tua maneira de venda, né? Mas tem que ter esse contato, não pode deixar esfriar o relacionamento.
Quando você vai fazer o levantamento das faltas para fazer as compras, ou vai ficar comprando tudo picadinho, pensou no frete, não pensou no frete, tem toda essa parte que tem que pensar. Quando é que vai alimentar os controles financeiros? Quem tem sistema e quem não tem também. É importante que sempre que tenha alguma coisa financeira movimentada, já alimente, porque senão depois se perde, né? A gente sempre sugere que o controle seja diário, porque a gente já sentiu na pele de juntando um monte de notinha, aí algumas se perderem e a conta não fechar, o nosso caixa não fechar. Então, assim, é melhor ser diário e dar certo do que deixar acumulando e dizer, hoje eu vou resolver. Aí vai ter notinha que tu já não vai mais lembrar de quem era, como é que foi pago. Então, assim, faz controle diário que vai dar muito mais certo pro teu caixa, pra tua rotina em geral. E assim, porque se tu deixa pra executar isso tudo depois, tu perde muito mais tempo. Por nada, a esses tempos a gente conversou com uma aluna dela, falou assim, não, eu fui lá, eu vou lá, compro as coisas, aí eu crio tudo. Tá, e onde é que tu colocou o preço do negócio? Onde é que, daqui a pouco abriu o pacote, já tirou o preço, já não sabe mais nem quanto que custava. Então, assim, isso não pode acontecer. Essas coisas têm que ser organizadas também, porque vão fazer te perder um tempão. Catando a maneira, depois, como é que vai colocar o preço, como é que tu vai fazer a ficha técnica, né? São coisas que ficam perdidas. E depois que tu reuniu todas essas tarefas em blocos, né? Tipo assim, finanças, compras, vendas, rede social, marketing, tudo. Tu vai definir, distribuir ela na tua semana, né? Como que tu vai organizar isso no teu dia, nas tuas horas trabalhadas, tá? Isso é simples, a gente pode escrever isso de várias formas. Eu e a Amanda, a gente é do papel, né? A gente tem um planner, né? As nossas alunas ganharam, inclusive. Gente, o meu, aqui ó, todo riscado. Desculpa, gente. Todo riscadinho. Mas a gente faz um planner, aqui a folha vai estar em branco, mas a gente divide ele em manhã e tarde, né? E coloca tudo aqui. Ele acaba todos ficando os horários. assim. Mas aí ele também te dá a mobilidade pra te passar, riscar, não, apagar o que tu não vai ser executado naquele dia, que vai ter que ser pro outro, enfim. E aí a gente alinha as nossas agendas, porque a gente tem muitas tarefas juntos, inclusive fazer live. Isso. Então a gente coloca todas as coisas aqui tá anotada a live. Mas assim, a gente coloca todos os blocos de tarefas, né? Então a gente distribui eles na semana, coloca por horário. E aí vão surgindo coisas extras, urgentes, a gente sabe que tem que fazer. Às vezes alguma coisa importante vai ficar para outro dia, a gente não deixa ela lá esquecida na segunda-feira, a gente passa ela para terça. E a gente vai passar ela pra quarta-feira, pro dia. E aí, quando tu tem os blocos ali, por exemplo, a tua terça-feira é lotada, tu já sabe que aquela coisa que era importante de segunda, não tem como remanejar pra terça. Então, tu já sabe que vai remanejar pra quarta. E tudo bem. Aí, tu não fica naquela ansiedade com aquela coisa, lembrando o tempo todo daquela tarefa. E assim, uma outra dica que a gente também faz, e assim, gente, a gente é do papel, mas assim, tem Google Drive Agenda, que tu consegue compartilhar com outras pessoas, e aí tu tem que só ter, o que tu te adapta melhor, e entra na tua rotina e tu realmente não esquece de checar, porque nada adianta tu anotar em qualquer lugar que seja, papel, uma folha, e perder. O Trello é massa também, nós não usamos, porque realmente eu e a Alice a gente tem um pouco de dificuldade. O Trello é lindo, porque tu consegue ir mudando, colocando ela como feita, compartilhar quem é com responsável pela lindo. ação, pra depois tu cobrar. Então assim, é maravilhoso, a gente ainda vai tentar mais uma vez. É Trello, Trello. Sim. Tá? E assim, compromissos que são extras, paralelos, que não fazem parte da tua rotina, a gente sugere o quê? Colocar para despertar o celular, tá? Quando é um médico, um dentista, uma coisa aleatória, porque assim, o que a gente já passou? A gente já passou de estragar com a agenda de outros profissionais, porque a gente esqueceu desses compromissos, como eles não eram, assim, a gente não tava morrendo, não tava, né? Tipo assim, era um médico marcado e a gente não foi, não, sabe? Às vezes é uma unha que tu marcou e esqueceu, né? Porque tu tá ali resolvendo as tuas coisas urgentes e aí tu esquece. Então, assim, tu prejudica a agenda de outras pessoas. Como o nosso tempo é importante, né? O dos outros também é. Às vezes tu vai atender algum representante, hoje a gente recebe muitos representantes aqui também e já aconteceu o dia a gente tem que deixar eles esperarem. Isso não é bacana, não é o nosso perfil como liderança, a gente não gosta de deixar ninguém esperando, assim como a gente não gosta de esperar, a gente é extremamente pontual com os nossos compromissos. Então coloca o celular para despertar e vai nos seus compromissos, compareça, que isso faz parte da tua integridade, da tua pontualidade. E não pode se esquecer da saúde, de si, né? Tem que fazer toda essa parte.
E aí depois que fez isso, falta agora detalhar as ações diárias. Tudo que você vai ter que fazer por dia, né? Incluindo aqui as coisas que você faz que já fazem parte do que é urgente. Tem coisa que é urgente, mas que tu já sabia que tu teria que fazer. Então, detalha tudo ali, o que tu tem que fazer com outras pessoas, né? Por ordem de prioridade, lista no dia por ordem de prioridade. O que tem que ser feito primeiro, em segundo, vai fazendo nessa ordem, né? Pra não deixar nada sem fazer, mas começar a fazer pelo que é mais importante. E uma coisa que tem que ficar clara é que as tarefas nunca vão acabar, gente. Tinha uma época que eu e a Mana, a gente colocava tanta coisa no nosso dia, na nossa agenda, que a gente não ia sair daqui da Maria Cereja nunca mais. Só que assim, não ia ser nada de problema se a gente executasse a segunda parte no outro dia, tudo ia acontecer. Então hoje a gente sai com a cabeça um pouco mais fresca, porque assim, que bom que todo dia vai ter atividade, a Maria Cereja precisa continuar, amanhã a gente vai executar e tá tudo bem, sabe? Tu vai replanejar a tua agenda e ela vai estar ok. Então assim, liste uma quantidade de tarefas possíveis para executar no teu dia. E aí, uma outra dica é assim, porque geralmente quando tu tens uma coisa que tu precisa de muita concentração para fazer, a tua cabeça vai tendo milhões de outras ideias. Isso faz parte, sabe? Isso é assim mesmo, é assim que o cérebro da gente funciona. Ele dá uma sabotadinha na gente às vezes. Então, o que é importante? Que tu pegue essas... Quando tu for parar pra fazer, por exemplo, ontem eu tinha um trabalho longo que eu tinha que fazer, que eu tinha que terminar de escrever. Então, o que eu fiz? Tu já para com papel e caneta em branco do lado, porque quando começarem a surgir, meu Deus, eu tenho que dizer pro Bruno tal coisa, eu tenho que falar pra Monique outra coisa. Enfim, essas pessoas são pessoas da nossa equipe, tá, gente? Isso atrapalha, porque tu não se concentra, acaba não rendendo no que tu vai fazer. Vai anotando todas as pendências que vão surgindo na tua cabeça. Tu vai ver que depois de pouco tempo, elas param de pipocar aqui. Elas param de pipocar na tua cabeça. Então, aí tu vai conseguir se concentrar de fato na tarefa que tu tinha que fazer. Isso, pra mim, foi muito libertador, assim, sabe? Porque, às vezes, acontece isso comigo em várias coisas. Eu, às vezes, não tô com papel e caneta, eu mando pelo WhatsApp pra ela. Daí eu digo, nem se estresse, é pra mim mesma. Pra mim mesma, porque tu vai lembrando de coisas e isso te atrapalha realmente. Então façam isso. Quando vão fazer um projeto que tem que ter muita concentração, além de desligar o celular, põe papel e caneta do lado, porque se tu lembrar de alguma coisa que for tentar sabotar a tua concentração, tu já anota e aquilo ali vai ir sumindo da tua cabeça. Que não fica mais como pendência, tu sabe que depois tu vai revisar aquele papel e tu vai saber o que tu tem que executar. Eu só quero fazer um parênteses, que eu tô vendo vocês se ajudando e eu tô achando isso demais, tá? Eu vi que a Ari perguntou alguma coisa, agora já faz tempo, eu não consigo voltar aqui, mas eu tô vendo que a Nick Pimentel tá ajudando, então assim, gente, demais, tá? Essa comunidade que a gente tá formando é isso. Esse é o nosso propósito, é realmente a gente trocar a experiência, compartilhar a informação e se ajudar, tá? Tô vendo vocês se ajudando aí, tá demais. Aqui, ó, ela tá dizendo pra não perder, eu acho, quando cadastra preço. Quando é um preço, quando vai calcular o preço do produto. Eu acredito que é pra quem não tem sistema. Então, assim, isso realmente... A gente fazia assim, a gente colocava nas nossas caixinhas. Sabe uma coisa que a gente faz? A gente tem aquelas caixinhas divisórias. Então, assim, hoje, como a gente tem sistema, a gente só coloca uma etiqueta branca e o código do produto ali. Antes a gente colocava até mais informações, código de fabricante e tal, mas agora como a gente trocou de sistema, tá só o código do produto. Mas o que vocês podem colocar? O código do fabricante e o preço e cada matéria-prima separada em um quadradinho diferente, nunca misturar. Isso ajuda muito na hora de formar preço, fazer a ficha técnica do teu produto. Mas isso é um outro assunto. Mas, era só porque eu não queria deixar passar, porque a gente fica aqui falando e vai acompanhando vocês. São outros assuntos, mas eu achei muito legal de vocês estarem se ajudando. Então é isso, gente. Essas eram as dicas que a gente tinha pra passar pra vocês, né? Se hoje vocês saírem daqui conseguindo dividir o que é urgente do que é importante, de verdade, a nossa missão tá cumprida. Porque quando a gente aprendeu isso, mas aprendeu de verdade, de quando a gente é interrompida, saber dizer alguns nãos e realmente priorizar e fazer o que tu tem que fazer, que realmente é importante, que vai te dar resultados a longo prazo, pensa, se eu resolver isso agora, parar o que eu tô fazendo, isso vai me ajudar a longo prazo? Se não vai, não para, continua na tua tarefa, tá? Se vocês saírem
Então, com isso daqui, a gente tá muito feliz, porque quando a gente aprendeu, foi quando a gente conseguiu organizar nossa rotina, performar melhor em menos horas. Então, gente, dividam. Lembra muito, isso é urgente, então não é pra agora, eu posso deixar pra daqui 2 horas que a tua empresa não vai quebrar por conta disso. Agora, isso é realmente importante e vai impactar no meu futuro. Então eu vou fazer. Isso aí, gente. Olha, muito obrigada, tá? Por estar aqui com a gente. Isso tudo de gente às 3 horas da tarde aqui, a gente trocando ideia, muito legal, tá? Pra quem tava perguntando que tava abafada, que não tava conseguindo anotar todas as coisas, sim, nós vamos salvar essa live. Vai ficar por 24 horas. Aqui. Isso, gente, só que fica por 24 horas. Tinha muita gente querendo a live da semana passada, que a gente contou quanto que tinha faturado no WhatsApp, com uma ação que a gente fez, e, enfim. O Instagram só permite por 24 horas, mas então olhem, porque tem bastante tempo, aí vocês conseguem olhar também à noite com mais calma e anotar tudinho. Então é isso, a gente espera que vocês consigam, depois dessas dicas, conseguir enxergar um aumento na produtividade, no foco de vocês, né? A gente tá sempre aqui querendo muito somar nos negócios de vocês, alavancar os negócios de vocês, verem vocês ganhando dinheiro com os negócios de vocês. Então, pra gente, assim, quando a gente prepara o conteúdo, a gente quer que vocês tenham resultado com ele. A gente se compromete de continuar realmente pesquisando, a gente não para aqui, a gente tem um propósito de melhoria contínua aqui dentro da Maria Cereja. Tudo que a gente for realmente conhecendo e testando, a gente vem aqui para compartilhar com vocês. E a gente quer pedir para vocês continuarem acompanhando os nossos canais, tá? Então, assim, realmente continuar acompanhando o Viver de Biju. Todos os dias a gente tá comprometida. Logo, logo a gente vai estar iniciando com o canal no YouTube, então acompanhem, logo a gente vai soltar, e aí são conteúdos mais extensos para quem realmente quer se aprofundar, então vai ter lá também. E é isso. Então, é isso, gente. Tá? E quarta que vem tem live. Sim! Tá bom? Um beijo. Vai ter live, eu vou estar menos rouca e menos tossindo. Ai, Deus abençoe. Amanhã eu vou no médico. Gente, um beijo, sucesso, tá? Bora viver de biju. Um beijo.